Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à minha palestra, sejam muito bem-vindos a esse evento da Embarcados. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês pelo tempo de vocês, por terem abdicado de outras atividades e decidiram estar aqui com a gente hoje, fazendo vocês crescerem profissionalmente, um sábado de manhã, dia 28 de novembro. Segundamente, gostaria muito de agradecer a Embarcados por todo o conteúdo que tem fornecido por todo esse tempo. Com certeza está deixando aí um legado para a comunidade de sistemas embarcados no Brasil e também pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Bom, a palestra de hoje vai ser sobre o ESP32 no Nurex, por onde começar. Aí vocês podem estar se perguntando, Sara, eu vi que há 3 semanas atrás saiu dois artigos seus no Embarcados, falando sobre o ESP32 e o Nurex, e o que esse webinar, então, se propõe a fazer. Os artigos, eles são uma fonte de conhecimento mais prático, né? Então, lá nos artigos eu mostro os comandos que você vai fazer para fazer o Nurex rodar no seu ESP32. Depois, o segundo artigo da série, eu mostro como fazer um LED piscar. E aqui hoje eu decidi centralizar todas as informações, então Embarcados depois vai deixar esse slide numa página lá para vocês, e vocês vão poder usar esse slide para consultar todas as informações, os links que eu vou deixar aqui com vocês. E além disso, vou entrar em detalhes a respeito do processo do build do Nurex para o ESP32, mais teórico, né, que eu não abordei tanto nos artigos. E também, em primeira mão, vou falar para vocês sobre o status atual de suporte do Nurex para o ESP32. Então, isso vocês não vão achar em lugar nenhum mais. Bom, começando, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou técnica em automação industrial e engenheira de computação pelo Instituto Federal Fluminense. A minha primeira experiência profissional foi no Polo de Inovação, campus Goytacazes, uma unidade Ibrapií, trabalhando com sistemas embarcados. Depois, eu trabalhei na Eneutec como desenvolvedora de software embarcado e desenvolvedora de aplicativo. E atualmente estou trabalhando na Expressif como engenheira de software embarcado júnior, isso mesmo, a fabricante do ESP8266, do ESP32 e agora também do ESP32S2. Se vocês não conhecem, dê uma olhada no nosso site lá, que já tem muita informação sobre esse novo chip. Bom, qual é a nossa agenda? O que a gente vai falar hoje? Primeiro, eu vou iniciar fazendo um overview do RTOS Nurex. Então, essa é uma palestra introdutória. Se você não conhece, nunca ouviu falar do Nurex, não tem problema. A gente vai fazer um overview do Nurex. A segunda parte, eu vou falar um pouco sobre a instalação. Então, eu vou dar uma orientação a respeito da instalação do Nurex. Vou entrar mais em alguns conceitos teóricos, né, do processo de build do Nurex. Depois eu vou falar sobre o estado atual do suporte ao Nurex no ESP32, e aí eu vou mostrar para vocês o que já está sendo suportado, o que já está integrado no mainline. Depois eu vou falar sobre uma das partes assim, que eu acho que são mais importantes em termos de nos ajudar a começar com alguma coisa, que é como executar os exemplos que tem disponíveis e aprender a usar os periféricos internos a partir destes exemplos. Aliás, periféricos internos e externos, alguns também. E eu preparei um bônus para vocês, né, tentando buscar responder as seguintes perguntas. O que o Nurex tem de diferente de outros RTOS? E por que as empresas estão dando suporte a mais um RTOS? Por que você deveria aprender mais um RTOS, nesse caso, o Nurex? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos fazer o overview do RTOS Nurex. O RTOS Nurex, ele é um sistema operacional de tempo real, criado por esse cara aqui, ó, Greg Nutt, e aí ele juntou o X, né, do Linux, e montou o Nurex, e ele é um sistema operacional
de tempo real, como eu falei, isso significa que ele tem uma latência reduzida e um tempo determinístico, né, das atividades do sistema operacional, e ele é um sistema Linux-like, né? Então ele não é um Unix, mas ele é bem similar ao Linux, né? Então, assim, tem até algumas pessoas que dizem que ele é um Tiny Linux. O que isso significa? Que ele é um Linux enxuto, né? E a experiência que você tem quando você está acessando um terminal do Nutanix é de você estar usando um Linux. Ele é um RTOS open source, então ele está atualmente, o estado atual dele é incubado pela Apache, né, onde todo o código-fonte vai estar em breve sob licença da Apache, todos licenciados da Apache, significa que é um sistema operacional que pode ser utilizado, pode ser modificado, tem o código aberto. Ele possui um small footprint. O que isso significa? É que o Nutanix ele utiliza poucos recursos de memória. E aí eu coloquei RAM e flash, que de fato ele produz um binário reduzido, enxuto, mas principalmente ele ocupa pouco espaço de RAM, o que no caso, né, de sistemas embarcados com baixos recursos, como microcontroladores, por exemplo, é uma característica muito importante, né? A gente ter um sistema operacional que ocupe um baixo espaço de RAM, né? Inclusive, não é uma coisa que é muito utilizada, mas que foi feita, foi dar o suporte aos AVRs, né? Então, que são sistemas muito de pequeno porte mesmo, né? Então, isso foi uma prova de conceito para mostrar como o Nutanix é um sistema enxuto. E aí tem a gama, né, de número de bits que ele consegue ser executado, então de microcontroladores e processadores de 8 a 64 bits. Aí eu coloquei microcontroladores barra CPU, porque ele não executa apenas em microcontroladores, tá? Então, por isso que eu coloquei, né, de uma maneira geral, processadores. Ele é modular e customizável, e eu acho que isso é uma das principais características, uma das principais vantagens é que quando você está fazendo o processo de build do Nutanix, você tem a opção de adicionar ou de retirar alguns drivers que vão impactar diretamente no peso, né, em termos de memória que você está embutindo na sua aplicação. Então, se você não for utilizar um determinado periférico, um determinado driver, simplesmente você não adiciona isso no processo de build. Então, é como se o sistema operacional fosse um quebra-cabeça, onde você pode adicionar e retirar essas peças. Ele é um POSIX e ENSI compliant, ou seja, um dos princípios que governa o Nutanix é estar em conformidade com esses padrões, o POSIX e ANSI, e esses padrões eles definem uma série de interfaces, né, e o que faz com que eles sejam muito importantes, né? Primeiro, porque você consegue uma portabilidade muito grande. Então, se você tem um código que roda no Linux, que usa os padrões POSIX, ANSI, você vai conseguir simplesmente portar esse código. Então, você consegue reutilizar o código, diminui tempo de recriação de uma aplicação. Além disso, existem muitos exemplos na internet, já tem uma comunidade que utiliza, muitos exemplos que utilizam esses padrões, então realmente isso é muito importante. E aqui, para fechar esse quadro, eu deixei algumas sugestões de leitura. A primeira aqui é o link para a documentação oficial do Nutanix, onde você tem vários detalhes do sistema operacional, de como fazer a instalação, mas também você tem detalhes de como utilizar o sistema operacional em nível de usuário, detalhes sobre o kernel, tudo lá.
Na Embarcados também tem muito material sobre o RTOS Nurex. E esses três links que eu tô deixando aqui para vocês, aliás, esses 2 links da Embarcados, tem inclusive um webinar do Alan, que é o mesmo criador do Nurex Channel. E esse canal de Nurex, ele tem muitos exemplos de como fazer várias aplicações, de como utilizar vários recursos no Nurex. Então, vale a pena conferir lá, tem várias playlists para você começar. Bom, o que você precisa para começar com o Nurex no ESP32? Gente, muito simples, né? Olha só, um notebook, computador, quem não tem, aquele cabo micro USB B, tipo B, e uma placa com ESP32, um dev kit desse. Tenho certeza que você está me assistindo, você tem. Se você tem, comenta aí no chat. Sara, eu tenho um ESP32, eu tenho um dev kit, hashtag dev kit. Enfim, basicamente é isso. Bom, agora vamos falar sobre a instalação. Existem alguns passos, né, como eu até mostrei lá no meu primeiro artigo, para a gente fazer o primeiro build do Nurex no ESP32. A gente começa fazendo a instalação de uma série de bibliotecas, né, de dependências em geral, né, eu coloquei lá, então você vai instalar alguns pacotes e você vai fazer o download de 3 repositórios. O Apps, o Tools e o Nurex em si. Eu esqueci de colocar aqui, mas, enfim, são três repositórios. O repositório Apps, como o próprio nome já diz, ele é um repositório que vai abrigar, digamos assim, os exemplos. Então, todos os aplicativos, exemplos que você vai utilizar estão lá. O Tools, ele é um repositório de utilitários, né? Então, eu que estou desenvolvendo para o Nurex, eu utilizo ferramenta que está lá para fazer verificação do estilo de código, eu utilizo o Tools para executar alguns scripts no processo de build. Então, ele é um repositório de utilitários, digamos assim. Por exemplo, se você não estiver usando um sistema operacional, uma distribuição Ubuntu acima da 19, você vai utilizar o repositório Tools para instalar o kconfig front-ends. Então, ele é basicamente para isso, tá, gente? Aí aqui eu coloquei esse Nurex 10.0+, por quê? Atualmente a gente está na release 9.1 do Nurex. Como o suporte da Expressif vem sendo dado há pouco tempo, tá para sair agora a release 10.0, mas ela ainda não tá, a release 10.0 ainda não vai ter todas os suportes, né, os drivers que a gente tem desenvolvido, né? Inclusive, essa é uma explicação de que por que eu, no primeiro artigo que eu fiz, por que eu faço o download direto do master e pego a versão mais atual. É por conta disso, é porque a versão mais atual que está com todos os drivers, né, o suporte que a gente tem dado. Então, a partir da próxima versão, depois do Nurex 10.0, já vai ter os drivers embutidos na versão estável. Tudo bem? Vamos lá. O próximo passo é a instalação do ESP-IDF. Tem gente que fala da ESP-IDF, eu preferi falar do ESP-IDF porque o ESP-IDF é um framework, né? Ele é um conjunto de ferramentas, utilitários, drivers. Então, ele é um framework e isso pode gerar uma confusão, né? Então, você fala assim, o FreeRTOS está dentro lá do ESP-IDF, e por que eu vou precisar de instalar o ESP-IDF se eu estou querendo instalar no Nurex um outro
Se eu estou querendo instalar no ESP32 um outro sistema operacional, o Nutanix, será que o Nutanix usa o FreeRTOS? Não, não tem nada a ver. Então, por isso, eu deixei aqui separado o que é utilizado do ESP-IDF no processo de build do Nutanix. Então, 3 coisas. A toolchain, que é o compilador para compilar código para o ESP32, o bootloader e a tabela de partição. Então, o binário do bootloader a gente pega de uma aplicação que foi não gosto muito de falar buildada, né, mas não encontro outra palavra em português, que passou pelo processo de build, e a tabela de partição também, que passou pelo processo de build pelo IDF. Inclusive, se você tem dúvidas de como gera esses bootloaders, né, esses 2 binários, eu deixei aqui também, né, um link para um repositório, onde eu já deixo esses binários prontos, mas eu também mostro lá como que você faz para gerar esses binários. Então, esses 3 componentes aqui são os componentes utilizados do ESP-IDF. Perceba que não tem FreeRTOS. Bom, após essa instalação do ESP-IDF, nós vamos para o processo de configuração. O processo de configuração, ele consiste em nada mais, nada menos do que a gente executar do que a gente executar um script para a gente carregar uma configuração que está essa configuração está associada a alguma placa e possui determinados exemplos, determinados drivers inclusos para o diretório principal no qual nós vamos fazer o processo de build do Nutanix. E o que são esses def configs? O que são esses arquivos de configuração? Existem alguns arquivos de configuração que já preparam a escolha do processador, a escolha do chip que a gente está querendo fazer o processo de build, que já tem, assim, por exemplo, driver do LED incluso, para que você possa gerar o seu binário. Inclusive, a partir de quando você carrega esse arquivo de configuração e você tem acesso a um menu config, então aqui, ó, eu puxei esse branch aqui. Quando você tem acesso ao menu config, você vai perceber que se você for lá no System Type, já vai estar selecionado o ESP32. Então, quando você faz esse carregamento, né, quando você utiliza esse script para fazer um carregamento de um arquivo de configuração, ele já traz para você uma série de parâmetros configurados. Mas você também pode acessar o menu de configuração para poder adicionar drivers e outros componentes. Eu sei que esse menu de configuração ele assusta no primeiro momento, né, porque a gente não é muito acostumado, às vezes, a usar ele nas aplicações, né, mas é tudo uma questão de prática, sabe, gente? Então, se vocês quiserem utilizar algum recurso, vocês podem procurar, por exemplo, nesse link que eu deixei aqui para vocês, ó, Configuration Variables. Então, são as variáveis de configuração que você tem no menu config, e você vai entendendo o que cada uma faz para você poder incluir os componentes certos. Inclusive, lembram que eu comentei com vocês que o Nutanix é um sistema operacional customizável? Ele é customizável justamente por isso, porque através desse menu a gente consegue acrescentar e retirar itens do nosso processo de build, ok? Então, vamos lá. Então, depois que nós selecionamos uma configuração, você pode ou não acessar esse menu config. Se a configuração que você escolheu já tiver tudo o que você precisa, você não precisa nem acessar esse menu config. E ele vai gerar esse arquivo .config para você, né? E depois que você passar por esse processo de configuração, você vai para o processo de build.
O processo de building é onde você vai, de fato, ter toda a compilação, né, a produção de código objeto, enfim. Você vai ter você vai chegar até o código binário. Nesse caso, eu fiz até aqui uma observação, você precisa no caso do processo de build para o ESP32, você precisa de ativar o ambiente virtual através de um comando do ESP-IDF. Inclusive, eu deixo isso explicado no meu primeiro artigo. E por que a gente precisa de fazer isso? Porque existem paths, né, existem variáveis de ambiente que só vão, né, ser visíveis nesse ambiente virtual. Então, você precisa de ativar esse ambiente virtual para o processo de build. Bom, depois do processo de build, ele vai gerar binário, vai gerar arquivo do tipo ELF, executáveis, e lá também no primeiro artigo eu deixei um comando que mostra para vocês como através do ESP Tool, que é uma ferramenta desenvolvida pela Expressif, aliás, desenvolvida pela Expressif, não, inicialmente ela não foi desenvolvida pela Expressif, mas agora ela é mantida pela Expressif. Ela permite que você escreva na Flash, leia da Flash, e além disso ela também faz a conversão de arquivo ELF para binário para fazer o upload para o ESP32. Bom, feito o upload do firmware para o ESP32, você pode acessar o terminal, como se fosse um terminal Linux mesmo, o terminal do Nutix, que é o Nutix Shell, né, que é esse daqui, por isso, inclusive, que é NSH, Nutix Shell, e você vai já ter o seu RTOS rodando no ESP32, e aí eu até coloquei uma brincadeirinha aqui, né, estou no terminal iterativo do Nutix. Enfim, se você chegou até aqui, foi sucesso. Bom, aqui eu selecionei alguns dos comandos mais utilizados quando a gente está trabalhando com o Nutix. Inclusive, isso daqui independe do ESP32. Você vai ter esses comandos também quando você estiver fazendo processo de building para algum outro sistema. O Make Dist Clean, ele vai remover a configuração. Lembra que eu comentei com vocês que a gente carrega a configuração através desse script aqui, ó, configure.sh? Ele remove não só aquela configuração, como ele remove também os arquivos binários que foi gerados do processo de build anterior. Inclusive, através desse comando make dist clean, você pode mudar, por exemplo, um def config que só tem as configurações para você conseguir executar o Nutix Shell. Você pode escolher lá um def config, um arquivo de configuração que já contém tudo que você precisa para executar o exemplo do LED, ou um outro que já contém tudo que você precisa para executar o exemplo do timer. Então, você pode fazer isso, você pode utilizar o make dist clean e depois executar novamente esse comando para configurar utilizando outro arquivo de configuração. Como que é a sintaxe, né? Como que funciona esse comando? Aqui você tem o nome da placa. Atualmente, a gente só tem para o ESP32, ESP32 Core, que foi a primeira placa lá da Expressif, a mais antiga. Essa daqui, ela não é ESP32 Core, essa daqui já é o DevKit, né? Então a gente ainda está trabalhando para fazer uma device tree, né? Uma árvore com as placas, né? Que hoje tem o ESP32. Mas, basicamente, mesmo que você tenha o DevKit, você vai utilizar aqui no nome da placa, você vai usar ESP32 Core, como eu coloquei lá no tutorial. E o nome config é o nome da configuração. Então, se você quiser saber, Sara, quais são todas as configurações possíveis, eu recomendo que você entre no diretório boards, e aí entre no diretório do ESP32 e acesse no caso do ESP32 Core,
e acesse o diretório configs, e lá vai estar todas as def configs que existem, mas depois, mais para frente também, eu vou deixar um link aqui para vocês, onde eu vou mostrar onde tem um README que tem todas as configurações e o que está incluso nessas configurações e como vocês podem usá-las. Bom, o make menu config, ele é um comando que é utilizado para você ter acesso ao menu de configuração e por onde você vai poder incluir os drivers, o periférico, o suporte ao periférico, adicionar mensagem de debug, por exemplo. Depois a gente tem esse comando aqui, make clean. O make clean, ele se difere do make dist clean, porque ele apaga os binários, mas não apaga a configuração. Então, se você estiver, por exemplo, modificando alguma coisa no software, na sua aplicação, no kernel, qualquer coisa, né? Embora, enfim, as pessoas vão usar mais o espaço do usuário, não o kernel, mas se você estiver modificando a sua aplicação, você vai precisar de apagar os binários anteriores. Então, você pode usar só o make clean. Você não precisa usar o make dist clean, porque você não precisa de apagar a configuração da placa. E a gente tem o make apps dist clean, que vai limpar apenas os binários das aplicações e vai manter os binários do kernel. Bom, agora acho que a parte que está todo mundo mais ansioso, né, é o estado atual do suporte ao NuttX no ESP32. Então, vamos lá. O que já tem pronto? O que você pode começar a utilizar hoje? O primeiro é o multiprocessamento simétrico. Então, já é possível que você utilize os dois cores do ESP32 no NuttX. O driver da SPI, driver da I2C, o driver para se comunicar com a flash, que vem dentro do módulo, inclusive por fim de curiosidade, né? Esse daqui, gente, esse daqui, ó, ele é um módulo. Esse daqui é um módulo. Dentro desse módulo, a gente tem o ESP32 e tem uma flash. Tá? Então, quando a gente fala sobre o driver para se comunicar para se comunicar com a flash, a gente está falando dessa flash interna dentro do módulo, não dentro do chip. E que ela utiliza uma das SPIs do ESP32. Inclusive, é muito comum quando a gente vai comprar, quando a gente vai ver o pinout de algumas das placas de alguns dev kits, a gente vê assim, por exemplo, tem uns pinouts que tem os 36 pinos e tem uma mensagem dizendo que não deve ser utilizado, né, os pinos que estão associados a essa SPI, que é a SPI utilizada para se comunicar com a flash. Então, inclusive, também é por isso que outros dev kits não deixam esses pinos disponíveis até para sua segurança. Ele também tem já tem um suporte para o driver Ethernet. Inclusive, outra curiosidade aqui, o ESP32 internamente ele tem uma placa de rede, ele tem um MAC, né? Então você pode utilizar o chip associado diretamente com um módulo FI para utilizar os recursos da Ethernet. Inclusive, tem exemplo sobre isso. O suporte ao Wi-Fi. O drive PS-RAM. A PS-RAM é uma pseudo-static RAM. Então, ela é uma RAM que vem nos módulos WRover do ESP32. E ela vem também junto aqui dentro desse módulo, mas não está dentro do chip. Ela é uma RAM externa. Né? E esse drive permite que você utilize essa RAM externa não apenas nos módulos da WRover, mas também se você tiver um módulo que não tenha uma PS-RAM embutida, você pode utilizar uma PS-RAM externa ao módulo, ok?
Bom, o driver do timer também está funcionando, então os 4 drivers de propósitos genéricos, eles estão disponíveis. O driver por o Watchdog Timer também está disponível, você já tem acesso aos dois Watchdog Timers que fazem parte do módulo do timer. Tem driver já para o User LED. O User LED ele é um driver dedicado para você utilizar um LED da placa, né? Então foi esse que eu utilizei no segundo artigo da série. A gente também tem aí um suporte de driver para um módulo, para um periférico interno de geração de número randômico, que tem no ESP32. ESP32 tem muita coisa, gente. E a gente também tem já o suporte ao módulo de gerenciamento de energia, né? Power Management, que permite, por exemplo, o suporte ao módulos low power. E aí eu acho assim, que a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora é como a gente se mantém atualizado, porque o que eu estou fazendo aqui hoje é uma fotografia do estado atual do Nutanix no ESP32, mas a gente sabe que todo dia, né, toda semana a gente está trabalhando nisso e novas funcionalidades vão ser implementadas. Então, como que eu me mantenho atualizado? Aí eu deixei aqui, como mantenho atualizado, viu? Sou da apt-get update. Deixei aqui um link para que vocês consultem, né, o nosso suporte. Esse daqui é o link para o README do ESP32 no Nutanix. Então, toda vez que alguma feature é adicionada, a gente vai lá e atualiza esse README. Outra maneira também de se manter atualizado é através das notas de release do Nutanix. Inclusive, eles já liberaram recentemente, há alguns dias, as notas de release falando sobre o que veio que vai vir na release 10.0. Inclusive, o ESP32 está na lista, né, dos que tiveram uma de mais quantidade de contribuição. Então, isso significa que muita coisa está sendo feita para o ESP32 no Nutanix. Bom, e agora? Como executar os exemplos e aprender a usar os periféricos a partir dos exemplos? Gente, lembra que eu falei com vocês que quando a gente estava lá na primeira parte, na primeira fase, instalando as dependências, né, os pacotes, a gente instalava 3 repositórios, o apps, o tools e o Nutanix? Então, o repositório apps, eu coloquei aqui Nutanix Space. Você pode criar qualquer pasta, né? O Nutanix Space é como se fosse um workspace do Nutanix. Então, eu criei esse diretório e coloquei os 3 repositórios, né, apps, tools e Nutanix, dentro desse diretório. Então, aqui, ó, dentro do repositório, dentro do diretório do apps, a gente tem essa pasta chamada examples. E nessa pasta, a gente tem muitos exemplos, muitos deles mostram como você vai utilizar, como você vai desenvolver uma aplicação utilizando um periférico externo, e outras mostram como você utiliza um periférico interno, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, quando você quer começar, é partir de um exemplo, né? O legal é que aqui nesse link que eu deixei para vocês, ó, aqui, lembra que eu falei que isso ia ser um compilado de muita informação bacana? Dentro desse link aqui, ele tem os exemplos, mas também tem como usar os exemplos, o que aquele exemplo faz e quais são os símbolos, as configurações que são selecionadas pelo aquele exemplo no menu config. Então, assim, é também uma maneira de você de você entender no que aquele código depende em termos de driver. Então, esse link aqui, ele é muito útil para você entender isso. Bom,
Vamos falar agora, aí eu abri aqui, peguei como se fosse um exemplo, né, do exemplo mais simples. Aliás, tem um exemplo ainda mais simples, que é o null, porque ele não faz absolutamente nada, ele só tem assim, um return null, pronto. Mas esse daqui é um bom exemplo para começar, o hello. O hello, ele basicamente vai utilizar o art e vai imprimir um hello world. E aí, o que, que tem dentro de uma pastinha de exemplos? Vamos lá, o que, que tem dentro de uma aplicação? A gente tem o código em C, a aplicação, o main. A gente tem um kconfig, que define as configurações, o menu de configurações. Então, esse kconfig aqui, ele vai ser lido quando você executa aquele make menu config, para ele criar esse tipo aqui de menu lá no menu config. Porque através do menu config, você seleciona os exemplos das aplicações que você quer carregar para o sistema, para dentro do binário, junto lá, para você executar a partir do terminal. Então, você pode escolher um ou N exemplos, selecionando lá no menu config, para fazer parte do processo de build. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou selecionando o Hello World Example, e aqui eu tenho alguns parâmetros que eu posso modificar. Então, eu posso modificar o nome do programa, eu posso colocar aqui, ao invés de Hello, eu posso colocar Hello, Sarah, enfim, eu posso colocar qualquer outro nome aqui. Eu consigo definir a prioridade da task e eu consigo definir o tamanho da stack. Para essa aplicação. E essa aplicação, depois, ela vem em qual formato? Ela vem, se você apertar a interrogação no shell do Nutanix, vai aparecer lá o program name, vai aparecer esse exemplo lá no seu terminal. E aí, para você executar esse exemplo, basta que você digite o nome do programa e aperte Enter, só isso. E aí você executou o exemplo. Bom, o MakeDefs, ele inclui aquele exemplo na pasta apps build, ou seja, é como se ele fosse selecionar, ó, esse exemplo aqui vai participar do processo de build. E temos o Makefile, que é o responsável por compilar, de fato, o código fonte, né? Inclusive, se tiver outros códigos fontes aqui, ele vai também, a gente tem que adicionar no Makefile. Então, eu deixo para vocês aqui um exercício. O primeiro exercício é o seguinte: acesse essa pasta, acesse a aplicação Hello Main e coloque o seu nome. Ao invés de ser Hello World, vai colocar o seu nome. Então, Hello Fábio, Hello Sara, Hello seu nome. E aí você vai fazer a mesma coisa, vai executar esse exemplo e você vai verificar que você conseguiu modificar o exemplo. Depois, a segunda tarefa que eu aconselho vocês a fazerem é copiar essa pasta aqui, tá? Copiar o hello e criar um outro exemplo. Então, vamos, por exemplo, um hello 2 ou um hello seu nome, né? Mas dessa vez você que vai criar ele e você vai perceber que ele vai aparecer lá no menu config. Você vai perceber que o seu exemplo vai aparecer lá e que você pode selecionar ele e você está criando uma aplicação sua, desse jeito. Ah, Sara, mas isso é muito simples, é muito bobo, simplesmente copiar uma pasta e colocar no Examples para conferir que funciona mesmo. Gente, tudo é muito simples no plano teórico. Quando a gente vai para a prática, a gente encontra as dificuldades. Então, assim, você vê, né? Eu coloquei, agora off-topic, eu coloquei esse link aqui embaixo, de um vídeo onde a NASA mostra um teste que eles fizeram, onde eles reservaram a maior câmara vácuo do mundo para fazer o teste de queda livre, né, onde eles colocaram uma pena e uma bola daquelas de... Não é beisebol, não, gente. Ai, eu esqueci o nome. Enfim, é uma bola bem pesada.
E tudo isso só para comprovar o que Galileu já tinha dito lá atrás, né? Que a velocidade da queda não vai depender da massa, né? Contando que a queda seja uma queda livre, que só tenha a aceleração da gravidade e que não tenha influência da resistência do ar. Então, gente, assim, vocês imaginam o esforço que o grupo da NASA teve para deixar uma câmara vazia para poder fazer um teste simples como esse e verificar que, de fato, a bola densa e uma pena cairiam praticamente no mesmo momento, caso a câmara estivesse esvaziada de ar. Então, se a gente fizer na teoria, né, isso assim, não é nem muito complexo. Na física, né, a gente percebe mesmo que a massa não influencia nessas condições, mas fizeram questão de ir lá e fazer. Então, eu deixei isso daqui para motivar vocês a não deixarem assim, assistiu o webinar, passou. Não, faça isso, copie o exemplo e tentem executar o exemplo, uma nova aplicação, né, a partir desse exemplo. Não se contentem com a teoria, eu sei que se eu copiar vai funcionar. Não, façam. Ok? Então vamos lá. Estamos chegando ao final. Sessão bônus. Por que aprender mais um RTOS? Aí eu já deixei essa imagem aí. Bom, se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo começa a parecer com um prego. Então, o que eu quero dizer, gente? Às vezes, a gente aprende um sistema operacional e todo problema que for aparecendo, né, todo prego que for aparecendo, todo problema, toda demanda de um cliente, você vai usar o seu martelo. Ou seja, você vai usar o seu sistema operacional, que você já conhece, que você já está familiarizado. E isso é muito confortável para você, mas pode não ser a melhor solução para o seu cliente e pode não ser a solução de melhor e maior qualidade para a sua aplicação. Por quê? Porque cada sistema operacional tem as suas nuances, né? E cada problema exige uma ferramenta diferente. Então, eu diria que essa é a principal razão, né? Inclusive, o que eu gosto muito da Embarcados é isso, é de manter a gente atualizado sobre o mundo de sistemas embarcados. E aí, ainda que talvez você não fique aprofundado naquilo, quando você tiver um problema que você identifique que talvez para você resolver ele, você vai precisar de usar uma ferramenta X, Y ou Z, tá? Então, eu acho que essa é uma dos principais motivos da gente se manter atualizado. Um outro aspecto também importante que a gente pode pensar, mas aí não para uma aplicação, mas para, por exemplo, uma empresa que tem vários sistemas com diferentes sistemas operacionais, é que quanto mais diverso for os sistemas operacionais que você utilizar na sua empresa, menos vulnerável você fica em termos de segurança, né? Porque se uma falha, se algum problema, se alguma vulnerabilidade for encontrada em algum sistema operacional, você só fica restrito àquele grupo. Então, é importante ter diversidade de sistemas operacionais. E aqui, o que o Nutanix tem de diferente dos outros RTOS? Por que as empresas estão dando suporte a mais um RTOS? Bom, gente, para isso eu trouxe um quadro comparativo para vocês, né? E eu vou explicar como que eu montei esse quadro comparativo. A principal fonte de que eu me baseei foi nesse link aqui que eu deixei para vocês, tá? Então, não saiu da minha cabeça. Essa daqui foi a principal fonte de informação, mas eu também utilizei outras fontes para montar esse quadro. E quais são os parâmetros aqui de comparação? Então, a gente tem conformidade POSIX. O que isso significa? Né? Quanto aquele sistema operacional atende aos padrões POSIX. É importante aqui dizer que eu coloquei assim, um maisinho, 2 maisinhos ou 3 maisinhos. Por quê? Porque existem subdefinições de padrão e, por exemplo,
existem múltiplos critérios dentro de cada parâmetro desse. Então, quando eu comparei entre os três, então, eu estou comparando em relação a um ao outro. Quando eu comparei entre os três, eu dei, digamos assim, mais pontos para aqueles que contemplavam mais critérios. Então, vamos lá. Conformidade POSIX. O NURIX demonstrou como o que está em maior conformidade, se comparado em relação ao FreeRTOS, se comparado ao Zephyr, mas que também tem uma boa pontuação. Maturidade. Aqui, nesse parâmetro, o que foi considerado a idade, né, desses sistemas operacionais. Então, aqui, por exemplo, o FreeRTOS ficou com a maior pontuação e o Zephyr ficou com a menor, porque o Zephyr é o mais recente e o FreeRTOS é o mais antigo. Mas assim como na vida, né, maturidade nem sempre tem a ver com idade, nos sistemas operacionais também. Então, assim, o fato, né, de o sistema operacional ser novo não significa que ele que não esteja sendo investido muitos esforços, né, e que ele não esteja crescendo muito e sendo atualizado e sendo mantido pela comunidade. Suporte de hardware. Então, nesse parâmetro, o que eu busquei entender é o suporte, né, de drivers aos diferentes periféricos e nesse tópico, aos diferentes periféricos e aos diferentes processadores. Então, nesse tópico, os três ficaram praticamente iguais. Em relação ao escalonador de tarefas, aqui nesse tópico, o que foi visto é quais políticas de escalonamento eles suportavam. Então, tiveram algumas lá que nenhum deles suportava, então eles ficaram mais ou menos com a mesma pontuação. Suporte gráfico, suporte a bibliotecas gráficas, o NURIX está à frente dos outros. Network, né, que é a questão da implementação, o quanto esses sistemas operacionais estão implementando os protocolos de comunicação, os protocolos de rede, e o suporte a sistemas de arquivo. Bom, basicamente, do bônus é isso. Eu acho que aqui, por exemplo, já é um pequeno ponto de partida, né, para que você possa, por exemplo, escolher qual sistema operacional encaixa, né, encaixa melhor em relação à sua demanda. Mas é sempre importante, gente, a gente se manter atualizado, porque isso daqui é uma fotografia, né? Continuamente esses sistemas estão sendo aprimorados. Bom, então, para finalizar, nós temos aqui, eu deixei aqui para vocês uns links úteis e como que vocês podem, a partir do momento que vocês começarem a utilizar o NURIX, como que vocês podem tirar dúvidas. A primeira é em relação a dúvidas de NURIX em geral. Então, você pode se inscrever nessa mail list aqui. Então, é só você enviar um e-mail para este e-mail aqui. E depois que você estiver inscrito, você pode enviar dúvidas, algum resultado que você obteve, ou discussões, né, nesse outro e-mail aqui, uma vez que você tiver se você tiver escrito aqui. Aliás, você também pode, né, não se inscrever e enviar, por exemplo, um report de bug aqui e tal, mas quando você se inscreve na lista, é interessante que você vai se mantendo atualizado, né? Você vai vendo que as outras pessoas estão reportando, né? E de repente você também até, depois de um tempo, pode ajudar outras pessoas. E em dúvidas em relação ao NURIX no ESP32, eu vou deixar aqui para vocês o fórum da Expressif, que já existe há muito tempo, né? Então não é um fórum dedicado para o NURIX, mas vocês podem encaminhar as dúvidas de vocês lá.
Caso vocês queiram, sejam bem-vindos e convidados a contribuir com o Nurex. Aqui eu deixei, através de pull requests, aqui eu deixei 2 links, um do repositório do Nurex e um do repositório do Apps. Vocês podem, para vocês contribuírem, vocês só precisam submeter um pull request. Aqui é o meu contato, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, manda mensagem. Eu super gosto dessa interação. E é isso, pessoal. Muito obrigada e aproveitem o resto do evento de vocês. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Estamos aqui no Embarcados Experience 2020 e a Mouser é patrocinador ouro do evento. Por sinal, disponibilizamos algumas placas para sorteio. Boa sorte nisso, falou? Vou aproveitar esse momento, dar-lhes a bem-vinda e falar um pouquinho do que é a Mouser Electronics. A Mouser é um dos maiores distribuidores de componentes eletrônicos do mundo. Nós não temos um mínimo de compra e marcamos como precisão das ordens, agilidade na entrega, variedade de componentes, ou seja, temos a mais ampla seleção, a mais ampla variedade de componentes do mundo inteiro. Nós temos 1.050 itens, e para cada item temos milhares em estoque. O nosso compromisso com o mercado é seríssimo, temos uma política de qualidade seríssima e somos o que se chama um distribuidor autorizado, ou seja, nós somente vendemos produtos, componentes diretamente dos fabricantes. E nós temos 1.000 fabricantes. Nós temos uma política seríssima contra qualquer coisa e participamos dentro da indústria na comissão antifraude, né, que existe no mercado. A Mouser vende a pessoas físicas ou mesmo empresas, não importando o tamanho da ordem. Pode ser 1 item, 2 itens, 10.000, 100.000, o que for. O preço vai variar de acordo com a quantidade, aquela coisa toda. A Mouser, se você colocar, nós temos um armazém no Texas, de onde seus pedidos saem todas as noites. Um pedido colocado até as 8h30 da noite, sai naquele dia, até as 8 da noite aproximadamente, às 8h30 sai daqui, e chegando em Campinas no outro dia pela manhã, para liberação pela alfândega. Geralmente a gente fala que se entrega 3 a 4 dias, mas na verdade, na Grande São Paulo já temos muita gente que fala que recebeu em um dia, né? Que é até mais rápido do que dentro do Brasil muitas vezes, né? Nós temos 27 localizações pelo mundo, inclusive a gente tem uma equipe de atendimento ao cliente em Florianópolis. Somos 6 que falamos português, obviamente. Estamos à total disponibilidade para ajudá-los com ordens, cotações e tudo. O telefone é 0800 892 2210. A página da internet da Mouser é a mouser.com e, obviamente, o e-mail é brasil@mouser.com. Bom, durante o evento eu vou estar disponível aqui para conversar com vocês, obviamente online, né? E aproveite o evento, tá? Com o pessoal da Embarcado, e muito êxito a todos, boa sorte no sorteio das placas que doamos para esse evento, tá legal? Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.